do Senhor. Mas eu, no primeiro ano de Dário Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Senhor, que a tua palavra possa falar aos nossos corações, edificando, consolando e confrontando, Pai. Obrigado por esse privilégio de estarmos sentados como família, como igreja, para aprendermos mais do Senhor. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa noite perguntar à igreja: o que é a história e por que nós precisamos dela? O ditado de Henry Ford, de que a história é mais ou menos uma bobagem, é bem conhecido de todos nós. A essência do desdenho de Ford era que a preocupação com a história nos tira do caminho de viver a vida aqui e agora. Para ele, nada no passado tinha qualquer uso concebível na tarefa de viver o presente. Ele pensava que a história era simplesmente irrelevante. Outros, contudo, têm argumentado não somente que a história é irrelevante, mas também que é essencialmente sem sentido. Joseph Allen uma vez escreveu vividamente a história como um saco de lixo de coincidências aleatórias rasgado ao vento. E segundo essa opinião, coisas acontecem sem qualquer padrão específico ou mesmo significado. As nossas tentativas de discernir algum significado são simplesmente um esforço da nossa parte, desesperados para tornar a nossa própria vida significativas. Se esse ponto de vista estiver correto, então eu digo que a história não tem lições a nos ensinar. Eu suspeito que muitas pessoas desdenham da história, nem tanto porque decidiram sobre uma base filosófica que ela seja irrelevante ou mesmo sem sentido, mas porque concluíram que ela é maçante e chata. Um dos personagens do romance de Jane Austen, a Bey, diz isso da melhor forma. Ela diz assim, abre aspas: história, solene e real história, não consigo me interessar. Eu li um pouco como dever, mas não me faz nada além de maltratar e cansar. As intrigas de papas e reis, com guerras e pestilências em cada página, os homens são todos bons por nada e quase nenhuma mulher. Isso é muito cansativo, fecha aspas. Temos que admitir, irmãos, imediatamente, que estudar pessoas e eventos que aconteceram há muito tempo em lugares longínquos pode bem facilmente ser algo um tanto quanto cansativo, é verdade. Além disso, Daniel capítulo 11 parece, numa primeira leitura, numa primeira olhada, ser exatamente o tipo de história maçante que essa pessoa ela tem em mente, com respeito às intrigas de mortos há muito tempo, papas e reis, com guerras e pestilências em cada uma de suas páginas.
Ele apresenta uma estonteante e confusa variedade de conflitos e alianças, de guerras e de rumores de guerras. O tipo de coisa que pode facilmente ser visto como tendo sido simplesmente tirado de um saco de lixo de coincidências aleatórias. Há, de fato, alguma coisa que possamos aprender dessa história que seja verdadeiramente relevante e significativo para vivermos nossa vida aqui e agora? Se há, onde ela está então, afinal de contas? Irmãos, a melhor forma de começarmos a entender o capítulo 11 de Daniel é revendo o seu contexto. Esse capítulo é uma parte de uma unidade maior que vai de Daniel 10 a Daniel 12. Uma visão dada a Daniel no terceiro ano de Ciro, conforme o André explicou muito bem no capítulo 10. O terceiro ano de Ciro foi quando os judeus começaram o retorno de sua posição de exilados de Jerusalém para reconstruir o templo e restabelecer sua vida na terra prometida. Contudo, enfrentando grande oposição de seus inimigos ao redor, o trabalho de reconstrução rapidamente estancou e as pessoas se resignaram a uma vida de manutenção com foco na sobrevivência. O glorioso otimismo presente imediatamente depois de o povo retornar a Jerusalém tinha esvanecido em uma atitude geral de desânimo e desespero. Respondendo a essas dificuldades, Daniel lhe separou 3 semanas no começo do ano para prantear e jejuar, dedicando-se à oração. Nós temos falado muito sobre oração aqui, não é verdade? A visão aqui, no capítulo 11 de Daniel, irmãos, foi uma resposta direta de Deus a essa oração. Então, nós devemos esperar que tenha uma mensagem que fale poderosamente a Daniel e também aos demais crentes desanimados. Gente bonita e fofa de Deus. Se sua vida cristã, ela se move de um triunfo a outro, como se você crescesse sem esforço no conhecimento de Deus e sua vitória sobre o pecado, então você provavelmente pode pular esse capítulo. Pula, porque ele não vai te ajudar, talvez. Mas, se você sabe o que é lutar e cair quando tenta fazer o que Deus disse que você deveria fazer, de modo que você se pega pensando por que deveria se incomodar em tentar novamente, então, meu querido, minha querida, esse capítulo é feito exclusivamente para você. Ele é feito para mim. Se você já se perguntou se Deus está na sua vida e entender o abismo entre suas gloriosas promessas e uma nova e triunfante experiência de bênção, por um lado, e a trituradora dificuldade e desencorajamento da vida diária por outro, então eu te convido a continuarmos nessa jornada. O historiador grego Tucídides sugere que a história é filosofia ensinada por exemplos. Engraçado porque o nosso mestre Jesus, ele sempre ensinou através de parábolas, de alguns exemplos, de algumas histórias. Então, a história de Israel também ela proporciona um exemplo do qual podemos aprender como Deus atua no mundo e então discernir como Ele pode agir em nossa pequena e frágil vida. A mensagem que Daniel recebeu foi uma visão geral, profética e bem seletiva do curso da história do tempo de Daniel, no século 6 a.C., até o final do mundo. O conflito fica climático e a vitória de Deus. E nesse intervalo, essa história ela está longe de ser única. Lá em Daniel capítulo 8, por exemplo, nos deu uma visão geral da história do mundo que foi similar
em seu amplo escopo. Contudo, o que é digno de nota sobre Daniel 11, irmãos, é a profundidade de detalhes e especificidades com que ele cobre alguns eventos preditos. De fato, é tão preciso que alguns estudiosos têm argumentado que o capítulo deve ter sido escrito após os eventos que propõe antecipar. Essencialmente, o argumento é desenvolvido como segue. Há muitos paralelos entre Daniel 11 e outras pseudo-profecias em outras literaturas do Antigo Oriente Próximo, o que, de acordo com os proponentes dessa ideia, sugere que essas pseudo-profecias eram um gênero literário familiar e aceito, cujo propósito não era predizer a história, mas interpretá-la. Eu acredito, irmãos, que nos nossos dias existam profetas de Deus. Eu acredito também, irmãos, que nos nossos dias existem profetas do diabo. E é uma definição muito simples. Os profetas de Deus, eles trazem uma palavra que dá uma direção, que vai fazer uma leitura do tempo presente e do tempo futuro. Os profetas do diabo são aqueles profetas que não dizem alhos com bugalhos, mas que querem tão simplesmente influenciar-nos. Esses cachorros que buscam farelos que caem de uma mesa com toda a humildade, tentando conhecer mais o Senhor, e esse